Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do canal Faz UX e estou aqui hoje para mostrar um ponto que eu acho bem interessante assim, relacionado a Beyblade X e que ele vem de uma dúvida muito comum, que é o seguinte: como é que se eclode um Beyblade X? Isso é muito comum, essa dúvida é muito pertinente, sobretudo por quem veio direto de Beyblade Burst, da geração anterior, e vê que os Beyblades X, a estrutura é muito diferente. A gente está acostumado com a estrutura de Beyblade Burst, que a gente tinha o disco que ele ia girando aqui, a gente via as travas, as três travas normalmente, que eram soltas. Então, muitas vezes dava uma pancada e aí girava um pouco a trava. Dava uma segunda e três pancadas muito fortes costumavam desbloquear o disco, a ponta, desmontar o Beyblade de uma forma geral. Em Beyblade X, a estrutura é muito diferente, as travas são muito diferentes. Então, para entender como funciona um Burst em Beyblade X, é preciso, sobretudo, entender a estrutura de um Beyblade X. Ou seja, a gente tem aqui a bit, a ponta, desempenho, bem chamada, o ratchet, e a gente vê aqui a grande diferença. Esse ratchet aqui, ele fica travado, diferente do ratchet de Beyblade Burst, que a gente tirava a ponta e a estrutura inteira se desfazia. Então aqui está travado, está preso, por conta dos encaixes. Aqui, para esse Beyblade se desmontar como um todo, é necessário girar esse encaixe para que ele seja destravado. Então aqui eu estou destravando na mão, né? Eu estou exercendo uma pressão, girando aqui o ratchet e soltando ele aqui do Beyblade para desmontar. Quando a gente está em batalha e acontece um burst, ou a gente pretende provocar um burst, o que a gente precisa fazer então? Aqui eu vou travar novamente. A gente precisa dar e colocar a bit também aqui, tá? Para mostrar. A gente precisa fazer com que seja aplicada uma pressão, seja aplicada uma pancada muito forte aqui no ratchet. Porque com a pancada forte aqui no ratchet, o que acontece? Vai ter um movimento bem forte aqui de travar. Eu nem consigo fazer aqui na mão, por exemplo, esse movimento. Mas acaba o que acontece, bate aqui no ratchet, a pressão faz com que a ponta, a bit se destrave em algum nível e aí seja possível soltar o ratchet. Então a pancada tem que ser tão forte aqui no ratchet, e por isso que bursts não são, no começo pelo menos de Beyblade X, não eram tão comuns. Hoje já existem ratchets que eles facilitam bastante a eclosão, como o 260, por exemplo, que eu citei aqui em um vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui no card, como uma peça que destrava muito fácil, e por isso ela não é tão boa. Mas aqui o Burst em Beyblade X, isso acontece dessa forma, tá? Então, como é que normalmente acontece um Burst em Beyblade X? Como é que você pode se beneficiar ou tentar provocar um Burst no adversário em Beyblade X? Então, são dois pontos principais que precisam ser analisados. A bit, a gente vê que bits que têm essa trava, essa largura maior aqui, ela tem uma maior resistência a burst, porque ela encaixa de um jeito muito mais consistente aqui nessa engrenagem aqui dentro, então ela trava o Beyblade de uma forma muito mais consistente. E bits que não tem esse reforço, elas tendem a não travar de forma tão eficiente. Eu vou pegar aqui uma bit de exemplo para mostrar para vocês. Olha só, aqui é a bit, estou aqui com o Air Wizard verdinho de defesa. Olha só a bit dele como é diferente o encaixe comparado com a tapered aqui do Tusk Mammoth. A gente vê que essa trava aqui, a largura dessa bit aqui do Tusk Mammoth, ela é muito maior. Isso faz com que o encaixe ali no Beyblade de uma forma geral, ele seja fortalecido, ele se encaixe de forma muito mais eficiente, exerça uma pressão muito maior na estrutura de uma forma geral e dificulte o burst finish. Bits como essa, como bits em geral de defesa e resistência, elas tendem a ter essa trava muito mais simples, ela tende a ser muito menos larga, muito mais estreita. Isso faz com que dê uma certa facilidade para poder ter esse destravamento aqui do ratchet. Não é tão fácil assim, como comentei em Beyblade Burst. Mas ela é mais fácil que uma bit com a trava mais larga aqui, como a bit do Tusk Mammoth. Então por isso que travas
ataque e equilíbrio, que tem uma pressão maior sobre o adversário, que existe uma pancada maior sobre o adversário, elas tendem a ter esse reforço. Enquanto bits que giram por mais tempo, com mais de defesa e resistência, elas tendem a ter um reforço mais simples aqui, uma resistência menor a burst, por conta de girarem por mais tempo, né? Então isso aqui é uma forma da atacada Tommy de manter o equilíbrio do jogo. Então é dessa forma que acontece um burst, tá? Em Beyblade X. Então aqui como exemplo, para mostrar o que acontece em batalha, então o seu Beyblade ele pode estar girando, ele está aqui girando, né? Imagina esse Beyblade está aqui girando em arena, e aí o Beyblade oponente, ele normalmente ele vai dar um upper attack, assim, normalmente ele vem por baixo, ou então ele se aproveita de algum momento em que o Beyblade está balançando, por exemplo. Mas aqui, por um exemplo, o Beyblade está aqui girando de forma estável, e aí vem e toma um ataque poderoso aqui no Ratchet. Então, essa velocidade, essa diferença de velocidade, esse impacto muito forte, acaba destravando a Ratchet. A Ratchet fazendo esse movimento aqui que eu tô fazendo com as mãos, acaba fazendo em batalha aqui. A Ratchet exerce essa pressão e desmonta o Bey. Por isso que normalmente ele desmonta a Ratchet e acaba que quando acontece um burst, na maioria das vezes, destrava a Ratchet e cai a Blade, solta a Blade e o Beyblade cai junto com a Beat e a Ratchet em outro lado. Porque normalmente essa seria a forma padrão de acontecer um burst em Beyblade X. Às vezes acontece da pressão ser tão forte no impacto, por exemplo, esse é um impacto direto na Beat e soltar também. Mas é menos comum. O normal é destravar direto na Ratchet. Ter a pancada e destravar direto do Ratchet aqui. Então é assim que acontece um burst em Beyblade X. E é por isso que existem esses diferentes tipos de travas, né? Como eu já mostrei, mas vale ressaltar. A trava com reforço, a burst finish mais larga aqui, que encaixa de uma forma mais firme lá no Beyblade de uma forma geral, e a trava assim mais simples, que ela tende a soltar mais fácil por conta de serem travas aplicadas em bits de resistência ou defesa, que por natureza tem uma certa vantagem no jogo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui também como exemplo na sequência para vocês verem um vídeo curtinho de uma batalha que eu fiz até com o Josué, em que eu mostro como é que acontece na prática o processo de um burst finish. Essa batalha é bem interessante porque ela mostra como é efetivamente que acontece um processo de um burst em batalha. Eu vou passar aqui essa batalha curtinha e aí eu volto para comentar e discutir um pouco com vocês como é que se deu esse burst. 3, 2, 1, opa! É engraçado esse Bey tá conseguindo até que sair bem nessa batalha aqui agora. Mesmo com como superior, que esse pixel com esse 370, 370 é uma das melhores peças. Oh, no finalzinho! Desde Beyblade. Então, viram só? O que aconteceu? O Evergale, ele ficou por muito tempo assim, vou fazer esse simular aqui. O Evergale, ele tomou impactos do Sphinx Call, aqui simulando. Ele ficou na sua postura de defesa, balançando, tentando se defender. O Sphinx Call não desistiu, continuou indo para cima dele, mas apenas no finalzinho, quando ele conseguiu dar uma pancada com força no Ratchet, foi que ele conseguiu desmontar o Evergale. Foi um burst muito bonito para mim, bem no finalzinho da batalha, e que ele mostra que você fazer uma estratégia baseada em burst finish é uma estratégia bem interessante. Burst finish, acho que até por o fato de eu ter ingressado com mais força, assim, comprado mais produtos, participado mais ativamente de Beyblade Burst, é a minha finalização favorita. Eu confesso que eu prefiro eu acho mais interessante de ver em batalha um Burst até que um Extreme Finish. Apesar do Extreme valer 3 pontos e o Burst apenas 2. Mas eu vou deixar também, até falando sobre pontuações, o link também de um vídeo que eu fiz aqui, explicando as pontuações aqui nos comentários, aqui no card, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa explicação. Um vídeo um pouco mais teórico, mas é interessante para a gente entender como é que funciona as finalizações do sistema. E até a próxima. Curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.